nosso presidente chegar. E aí, querido? Olá, boa tarde, meu povo. Tava vendo um monte de gente querida aqui aparecendo. Fulano entrou na sala, Cicrano entrou na sala. Que Ingrid, felicidade me conectar com tantas pessoas queridas na tarde de hoje. Desde já o meu beijo para todo mundo aí que dedicou um pouquinho do seu feriado para nos escutar aqui. E com um amigo muito querido, que já temos uma história um pouco longa na fonoaudiologia, né? Tem detalhes que eu não posso contar hoje de como ele nos dava aula, mas no privado eu posso falar para os amigos como é que ele se comportava quando ele deu aula para nós. E o Jeová sempre foi uma inspiração. Então, para mim é uma alegria hoje estar com você aqui, Jeová, nessa live. ô querido, o prazer é todo meu. Muito obrigado por você aceitar o convite. Eu achava que você era exclusividade da Neuza, porque você só fazia live com Neuza. A Neuza entra daqui a pouco, tá? Mas aí eu comprei seu contrato de exclusividade e hoje a gente vai bater um papo muito bacana. Estou muito feliz em estar conversando com você. Como a gente era no passado, né? A gente é quase aquele filme, como eu era no verão passado, né? Eu mudei muito, você mudou muito. Você era introvertido demais, eu extrovertido ao extremo. E hoje você é ambivertido. Eu já não vou dizer como é que eu sou. Eu sempre tenho cuidado com essa palavra que a Mara usa agora, né? Que ela fica dizendo que eu sou ambivertido. E vai que alguém está escutando assim, sem processar muito bem, escuta que eu sou pervertido, né? Aí tem que ter cuidado com o uso dessa palavra. Mas o que é que a vida nos faz, não faz conosco, né? Às vezes eu fico pensando assim, para começar essa live, um pouco falando da história, você nem perguntou ainda, mas eu já vou adiantando. Por favor, Eu sou histórias ensinam e inspiram. eu sou um menino do sertão da Paraíba. Quando eu imaginaria que eu conseguiria chegar a lugares onde eu cheguei, dentro da carreira, dentro da fonoaudiologia? Então, eu acho que nós somos pessoas possíveis. Eu sou uma pessoa possível e você é uma pessoa possível. Então, quando você me convida para a live, quando alguém me convida um pouco para falar da minha trajetória, da minha carreira, eu acho que a grande mensagem final é assim: eu sou uma pessoa possível, contanto que você sonhe e faça as coisas direito. Então, eu sou assim e eu tenho certeza que eu conheço a sua história também, que você é uma pessoa possível. Nós não somos pessoas impossíveis. E eu quero ser sempre essa pessoa possível. Eu sou possível até demais. Nós somos possíveis demais. Né, Léo, tá entrando muita gente querida. Patrícia Balata tá aqui, Thaís Vaiano, Ingrid Guiello. Eu nunca pensei tanto em Ingrid como nos últimos dias. Porque em vez de falar controle motor, eu quero controle auditivo motor, eu quero fazer processamento auditivo motor. Tá? Só que eu não estou conversando com a Ingrid, eu estou conversando com o Leonardo Lopes. Querido, Exatamente. vamos começar já nosso bate-papo, né? Já que a gente vai falar sobre como fazer a diferença na clínica vocal, eu acredito que você foi beber em várias fontes, né? Então, além do conhecimento que a gente tem que ter de anatomia, fisiologia, tudo isso, o que você acha que, em termos de conhecimento, a gente precisa ir buscar para a gente poder fazer a diferença nessa clínica vocal? Gê, eu acho que a primeira coisa para se desenvolver na voz em qualquer área é não ter foco de interesse restrito. Então, eu não posso. Eu quero estudar só a prega vocal esquerda do cantor de alta performance. Isso não funciona. Quanto mais se aprende sobre as coisas e até ver fora da nossa área, coisas na neurolinguística, na linguística, na física. Eu fiz o meu pós-doutorado estudando uma teoria que é usada para prever terremoto. E eu usei para prever desvio de qualidade vocal. Isso ampliou a minha compreensão. Então, beber de muitas fontes e não ter um foco de interesse restrito. Mas, primeiro que tudo, eu tenho que conseguir enxergar bem o paciente e desenvolver um insight. E o feeling para atender esse paciente. Então, eu nunca posso me esquecer que, acima de tudo, nós somos terapeutas. E a terapia envolve a escuta e a percepção de muitas coisas que não são ditas. Então, buscar uma formação que dê suporte também é você compreender todo esse entorno do paciente, seja no que for, e se você trabalha com alguns focos mais específicos, entenda tudo que está no entorno. Então, primeira dica seria não ter um foco restrito. O conhecimento é amplo. Quanto mais você estuda e mais você entende das bordas do que você trabalha, mais você faz um trabalho pautado e que os outros vão conseguir reconhecer. Então,
de tudo. Até uma aula de gastronomia pode te ajudar a entender melhor algo sobre voz. Então, não tenha um foco de interesse restrito. Essa seria uma primeira dica. Fantástico, querido. Agora vamos passear pela clínica, tá? E vamos começar pela avaliação perceptiva auditiva. Eu sei que vocês têm desenvolvido alguns estudos bem interessantes em torno de tarefas de dinâmica vocal, sobretudo no que diz respeito à fadiga, seja de mucosa, seja de músculo. Então, Léo, comenta um pouco sobre a avaliação perceptiva auditiva, que tarefas vocês estão no grupo de pesquisa de vocês adotando, fala um pouquinho da importância dessas tarefas e, sobretudo, no que diz respeito a essa fadiga, tanto de mucosa quanto de músculo. Excelente, Giovanni. Então, nós temos estudado especificamente as tarefas de dinâmica vocal e, nesse momento, especificamente as tarefas de intensidade vocal, que é o paciente fazer uma emissão o mais fraco possível, o que é determinado pela literatura abaixo de 70 dB, no confortável ou habitual, que seria entre 70 e 80 dB, e acima de 80 dB, que seria o forte. Então, nós fizemos uma série de pesquisas comparando essas tarefas de vogal sustentada em intensidade com pacientes com diferentes condições laríngeas, disfonias comportamentais, disfonias de origem neurológica, pacientes saudáveis, e começamos a entender como é que a gente pode usar essas tarefas na clínica. E entender uma série de desdobramentos também para a reabilitação. Então, hoje, talvez a nossa maior dificuldade para tomar uma decisão é qual o impacto que a lesão tem naquela voz e qual o impacto que os ajustes musculares causam naquela voz. Então, para você ter uma ideia, teve um comportamento bem típico na nossa pesquisa. Quando o paciente tem uma lesão de massa e essa lesão é flexível, todos esses pacientes eles melhoram quando eles fazem uma intensidade acima de 80 dB. Ou seja, o som fica melhor, fica estável. E todos esses pacientes pioram muito quando você faz uma intensidade fraca. E o contrário, o inverso, acontece com os pacientes que têm um maior envolvimento muscular. Mesmo que seja uma disfonia por tensão muscular primária, ou seja, só disfonia por tensão muscular, hipercinesia, ou uma disfonia por tensão muscular secundária. Eu tenho uma lesão e eu tenho um comportamento muscular em decorrência dessa lesão. Quando esses pacientes com tensão muscular aumentam o esforço, a voz dele piora. E quando ele diminui o esforço, a voz dele melhora. Então, veja, é um uso racional das tarefas de intensidade. Esse é um primeiro uso. E um outro uso é, eu quero avaliar se o meu paciente está numa fadiga e se essa fadiga tem mais a ver com as mudanças estruturais, o aumento de massa, ou essa fadiga tem a ver por um comportamento muscular. Então, nós começamos a testar as tarefas, por exemplo, se eu estou numa fadiga mais relacionada à mucosa, e a fadiga relacionada à mucosa se manifesta como um processo, uma reação inflamatória, que aumenta um pouco o volume na prega vocal, causa um discreto edema. Onde é que esses pacientes falham? Pede para ele fazer uma vogal A em estacato agudo. Então, pede para ele fazer ha, 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 ha. Se ele conseguir entrar no agudo em intensidade fraca, provavelmente a estrutura de mucosa não está num processo de fadiga. E como eu vou testar se ele está num processo mais relacionado à questão muscular ou não? Com tarefas de glissando ascendente e descendente. E isso eu estou falando principalmente em pacientes que não têm treinamento profissional. Porque se eu pedir para um cantor fazer um glissando e ele vai conseguir controlar por outros ajustes que a gente pode falar um pouco melhor quando falar de controle auditivo motor. Mas, num paciente disfônico comum, as tarefas de variação de frequência me ajudam a elucidar se eu tenho um quadro de envolvimento muscular e de desequilíbrio muscular ou não. Então, nós temos explorado muito tarefas de intensidade para nós hoje, para a gente monitorar se o paciente com lesão de massa ele está melhorando ou não pós-exercício. O que a gente faz? Produz uma vogal sustentada na menor intensidade que você consegue. Se o som for estável, isso significa que ele está melhorando a condição laríngea dele relacionado ao controle, à mucosa, a própria lesão, a coordenação aerodinâmica e biomecânica. Se eu quero monitorar o efeito muscular, se ele equilibrou mais do ponto de vista muscular, eu avalio as 3 tarefas: fraco, confortável ou habitual e forte.
ele deve manter a estabilidade nos 3. Então, a gente tem usado muito isso, dito assim, quer monitorar o seu paciente, quer saber se o exercício foi bom, pós-exercício, pede para ele fazer um na vogal mais fraca que ele puder. Se melhorou a estabilidade em comparação com o pré, significa que ele melhorou a condição laríngea. Nós temos explorado muito essas tarefas. E visto que a maioria dos nossos pacientes grava a voz na hora da avaliação numa intensidade vocal que mascara a real condição laríngea. Já está mais que posto isso aí. Qualquer pessoa que faz uma vogal acima de 80 dB, ela modifica completamente os ajustes laríngeos dela e não corresponde ao ajuste habitual e à condição habitual da laringe. Fantástico, Léo. Essa live está sendo uma aula. Eu já fiz um monte de anotações. Acho que essa live vai ser a live mais assistida, né? Porque você deu uma aula de avaliação perceptiva auditiva. E na acústica, Léo, eu vejo que você trabalha muito com as medidas cepstrais, então fala um pouquinho sobre isso. O que são essas medidas? Em que essas medidas elas contribuem no que diz respeito ao desvio da função vocal? Muito bom. A acústica é uma das minhas paixões, né? A minha outra paixão hoje é controle auditivo motor, mas a acústica é uma das minhas paixões. Para mim, o paciente é e sempre será 4D. Então, eu não tenho como ver o paciente só por um lado. Leonardo, você consegue atender bem só com perceptiva auditiva? A acústica, ela é realmente essencial? Conseguimos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Nunca você saberá fisiologia e a relação entre a fisiologia e a perceptiva auditiva se você não entender a acústica. Por quê? Eu uso essa frase sempre nas minhas aulas. A acústica é o que integra laringe com audição. Tudo que é estudo que a gente faz aqui sempre dá nessa relação. Quando eu relaciono perceptiva auditiva com laringe, não dá nada. Não tem relação. Perceptiva auditiva, a autoavaliação com laringe, não dá nada. A perceptiva auditiva com acústica, dá relação. Laringe com acústica, dá relação. E até a autoavaliação com acústica, a gente já publicou isso aí até no Journal of Voice, dá relação. Então, a gente diz que a acústica, ela ajuda a integrar as informações laríngeas com auditivas. Então, para mim, o paciente é 4D. Se eu não uso acústica, nem nunca usei, eu não consigo ter uma compreensão realística da laringe e do comportamento do sinal vocal e da série de ajustes que o paciente está implementando. Para mim, isso é primordial. Então, eu tenho trabalhado com medidas cepstrais. E por que com medidas cepstrais? A ASHA fez 2 revisões sistemáticas com 2 meta-análises com intervalo de 10 anos. 2009 e 2018. Na primeira, eles queriam ver qual a melhor medida para identificar se a pessoa tem ou não desvio da qualidade vocal. E nessa última, de 2018, para identificar rugosidade e soprosidade. Então, eles fizeram com tudo que tinha na literatura uma coisa boa, que eu fiquei muito feliz. Na última revisão de 2018, só tinha 43 artigos no mundo com nível de evidência alto, e um deles era do nosso grupo aqui da UFPB, e eu fiquei muito feliz de estar lá com o nosso grupo como um dos artigos que gera evidência em acústica. Resumindo todas essas medidas, eles chegaram que o CPP, ou pico cepstral, e o que é isso? Então vamos tentar falar isso numa linguagem acessível. Eu produzo a minha voz e o CPP, o que é que ele faz? Ele separa o que é som daquela voz e o quanto esse som está destacado em relação ao ruído. Ele não é uma medida de proporção. Quanto tem de ruído, quanto tem de som. Não. Ele é uma medida de quanto o som se diferencia auditivamente daquilo que é ruído na voz. Então, por que ele é uma medida robusta também? Porque ele não precisa de nenhuma estimativa de frequência fundamental para ser calculado. Então, nós tivemos 2 meta-análises e essa medida foi citada nas 2 como a melhor. E a ASHA, em 2018, fez uma grande recomendação de como deveria ser a avaliação instrumental da voz, e a ASHA só recomenda uma medida acústica, que é o CPP. O CPP não era validado para o português brasileiro, e aí nós fizemos todo esse processo inicial, já tem uma publicação na revista Codas, o Estevão, que é mestrando do nosso grupo, é me orientando, ele está fazendo todos os pontos de corte para o CPP. A gente já divulgou um, que é o 14.02, né, para vogal. E ele é a melhor medida hoje
se você tem dúvida assim, a voz melhorou ou não melhorou? Eu tenho mais som em relação ao ruído ou não? Ele não é uma medida interessante para avaliar aquecimento de alguém que tem uma voz boa. Ele é uma medida relacionada à disfonia. Então, ele é muito, muito útil para quê? Porque ele me dá a ideia de quanto o som está aumentando e o ruído está diminuindo naquela voz. Então, é uma medida super robusta. Todas as vezes que a gente aplicou aqui, essa medida se destacou em relação a todas as outras. Então, esse é o 4D da voz. Sem a acústica, muitos dos outros Ds, né, a perceptiva, auditiva, a laringe e a autoavaliação, eles podem ser incongruentes em algum momento. E eu defendo piamente a acústica como essa integradora. Eu sei o quanto você é apaixonado por isso. Sempre foi apaixonado pela acústica. Mas, Léo, vê, essas medidas a gente só consegue extrair pelo PRAAT, né? E parece que precisa de algum outro comando ser instalado, é isso? Ou qualquer pessoa que tem um PRAAT vai lá e consegue? Qualquer pessoa que tem um PRAAT pode ir lá e consegue. Nesse artigo que a gente publicou na revista Codas, nós colocamos todo o roteiro de como é que você faz o caminho para extrair CPPS ou CPP, né? O CPP é a mais tradicional. Você pode fazer desse jeito, mas existem plugins. Você baixa o plugin, depois a gente pode fazer uma live tutorial, né? Como é que baixa Por favor, eu preciso disso, porque eu já tentei e não consigo. Você salva o plugin dentro do PRAAT e quando você abrir o seu PRAAT vai ter uma aba lá, Clinical Voice Lab. Então ele já vai gerar automaticamente essa medida. Você clica e ele gera a medida. Então você pode ir manualmente ou você pode instalar esse plugin lá no seu drive do PRAAT e ele extrai automaticamente essa medida. Então é super fácil e dá para usar sim. Eu e Patrícia passamos uma noite um dia tomando um vinhozinho e tentando baixar esse plugin e tentar fazer as análises, mas a gente não teve sucesso. Ligou para você, mas você estava em viagem. Enfim, então a gente está pensando em ir para Paraíba quando acabar esse tormento, tá? E ficar moletados lá no seu laboratório aprendendo com você. Ô Léo, nossa, não, vai ser bom demais. Vem quem quiser vir também, não sou Jeová e Patrícia. O nosso laboratório está aberto aí para todo mundo. Adoramos receber os convidados para aprender aqui conosco e para nós aprendermos também. Então, sintam-se à vontade, convidados para vir para cá. Perfeito. Uma pena que a gente só extrai no PRAAT, né? Porque a gente tem uma tendência de usar muito quando a gente fala em avaliação acústica, o voximetria, né? Talvez por a Mara ter divulgado tanto e ser um software que gera imagens coloridas. A imagem as medidas, elas vêm em algum gráficozinho colorido, porque eu percebo quanto mais... Idoso é assim, tá, Léo? Adora cor. Eu fiz uma live com Thaís que eu estava colorido até com você, não. Eu vim mais sériozinho. Tá? Mas a gente adora cores. O relatório é colorido? Olha, Jeová, com esse plugin ele sai um relatório bem bonitinho. Sai os gráficos, sai o nome do paciente, sai todas as outras medidas que a gente tem. Mas vem novidade por aí. Eu estou vendo que a minha colega de laboratório, minha querida colega Ana Alice Almeida, está aí na live, né, Ana? Não vou soltar spoiler ainda, mas vem aí um projeto que envolve a professora Ana Alice, a professora Mara. A gente está trabalhando numa plataforma bem interessante de avaliação vocal. Em breve vocês vão ter notícias aí sobre isso. Esse é o primeiro spoiler. Espero que a Mara e a Ana Alice não me matem. Nós fizemos reunião ontem, então é fresquinho esse assunto, tá? Então estamos trabalhando aí numa plataforma mais completa, com outras medidas mais robustas, outros sistemas. Não vou soltar muito não, mas vem coisa boa por aí. Eu tentei instigar, né, para ver se sair um spoiler, mas... Dá para ir até aí, tá? Dá para ir até aí. Beleza, Léo. Quando a gente pensa em avaliação, né, em terapia, a gente também tem uma tendência a ficar só na laringe, no músculo, na questão da voz. E eu sei que você trabalha de uma forma bem interessante no que diz respeito à reconfiguração desse controle no cérebro, tá, do indivíduo. E aí a gente já vai entrando na questão do controle auditivo motor, né? Então, como que é isso? Como que é essa reconfiguração? É preciso um pouco eu contar essa história de como eu cheguei ao controle auditivo motor.
Então, essa coisa que eu falei no início, né? A gente não pode ter foco de conhecimento restrito. Então, eu fiz formação na linguística, e aí, transitando na linguística pelas teorias relacionadas à produção e percepção da fala, eu cheguei numa teoria que é uma teoria chamada teoria de controle motor da fala, e dentro dela muitos outros. Quando eu cheguei a essa teoria, eu comecei a chegar uma pesquisadora chamada Cara Stepp, ela é engenheira eletricista da Boston University, e ela usou essas teorias para começar a comprovar que muitas das causas e dos fracassos terapêuticos na área de voz, eles não vêm porque nós erramos na seleção da abordagem, mas eles acontecem porque nós estamos muito centrados em questões musculares, propriamente dito, ou de mucosa, ou com foco na lesão, e a gente muda a lesão, reabsorve, acha que está tudo bem com o paciente, mas a gente não mudou na origem, ou seja, no comando motor. E em 2018 eu tive a possibilidade de ficar lá 2 meses em Boston, com a doutora Cara, acompanhando as atividades do laboratório. E assim, no primeiro dia do laboratório, a doutora Cara fez uma agenda para que todos os orientandos tivessem 1 hora comigo apresentando os projetos dele. No final desse dia, quando eu ouvi todas as apresentações, a minha primeira conclusão: eles resolveram o meu maior dilema, que era esses pacientes que a gente atende, que 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos depois, eles voltam para nós, na mesma condição. Os pacientes que você não consegue mudar comportamento vocal, os cantores que você não consegue mudar ajuste. E outra questão, você trabalha muito com voz profissional e você sabe disso. Tem apresentadores, repórteres, profissionais de voz falada, que se você começa a trabalhar com eles e você começa a fazer com que ele preste atenção na fala, ele se desconfigura completamente, ele fica péssimo. Assim como, vamos lá, Mindvox. Estou falando, adoro Mindvox, uso Mindvox, tá? Não é propaganda aqui nem contra, mas teve uma época assim que era absurdo, né? Você abria o Instagram, o que aparecia? Mindvox. Era stories com Mindvox, era foto. Então, a caixa do Mindvox chegando, abrindo a caixa, tirando o Mindvox do saco. Então, todo mundo usava Mindvox. A outra coisa que eu aprendi é que eu não posso trabalhar com audição em terapia vocal de modo indiscriminado. O cérebro reage de modo diferente. Então, nem todo cantor eu posso pôr o Mindvox, porque eu posso desprogramar ele completamente. E o disfônico, principalmente. Então, meus dilemas, então eu trabalhei muito com sotaque, a minha tese é sobre sotaque, como as pessoas percebem e modificam. Então eu percebia muito isso. Como é que eu faço para mudar o cérebro das pessoas que precisam mudar o modo de falar? E veja, um campo que eu tenho trabalhado que talvez ninguém na fonoaudiologia saiba. Eu oriento hoje alunos que trabalham com ensino de segunda língua, ensino de inglês. E nós estamos desenvolvendo métodos baseados em treinamento auditivo motor para melhorar a pronúncia em outra língua e a aprendizagem de uma segunda língua. Então veja como a teoria ela é completa porque o foco dela é central, o meu foco não é periférico. E o que é que isso muda de forma bem prática? Nós controlamos a nossa voz por 3 vias principais. Feedback auditivo, ou seja, aquilo que eu escuto da minha voz. Feedback somatosensorial, como é que eu sinto as estruturas e como eu sinto o movimento dessas estruturas. E por controle antecipatório, que a palavra em inglês é feed forward, mas tem a ver com controle antecipatório. E esse controle antecipatório tem a ver com o quê? Com os meus programas motores, com os meus engramas. Então, para cada ajuste que eu quero fazer, seja na voz falada ou voz cantada, eu tenho um programa motor. Ou seja, esse programa motor me diz quais os movimentos, quantidade de contração, velocidade, sequência, que áreas eu preciso ativar. E esses programas, eles são constantemente atualizados. Vou te dar um exemplo. Você sabia que se eu puser uma pessoa que não tem disfonia, não tem problema de voz, em um ambiente ruidoso, e eu deixar essa pessoa exposta por 4 horas, após 4 horas, essa pessoa precisa em torno de 5 minutos para que o cérebro dela iniba todo aquele efeito auditivo e ela volte ao padrão dela. Sabe o que acontece com os disfônicos? Depois de 4 horas exposto ao ruído, depois de um momento de exposição ao ruído, o cérebro do disfônico ativa um complexo de ondas que é chamado N1P2, que só é ativado quando a gente está aprendendo alguma coisa para mudar comportamento.
Então, veja como é interessante, Jeová. Se eu tenho uma pessoa que é normal do ponto de vista da voz, não tem tendência a ter problema de voz, ele volta ao ajuste habitual. O que é que acontece com o cérebro do disfônico? Ele reaprende o ajuste naquele momento. E ele entra com outro engrama. Então, veja que a voz não é só uma questão muscular. Aí essa pessoa vai para o fonoaudiólogo. E a gente tem uma baita dificuldade de mudar porque a gente está com foco no ajuste muscular. Enquanto que o que a gente tem que fazer é reconfigurar o programa motor dele por múltiplas vias e respeitando a forma como o cérebro aprende. Então, isso tem chamado muita atenção e aqui no laboratório a gente tem desenvolvido um modelo de avaliação e de reabilitação vocal focado no controle auditivo motor da voz, com critérios bem definidos de quando usar feedback auditivo, de quando treinar processamento auditivo central. E aí eu mando um grande abraço para a doutora Ingrid Gilov, que compartilha comigo todos esses dilemas e discussões acerca do processamento auditivo central. E o que nós temos observado é que, provavelmente, alguns dos nossos pacientes, se eu ponho MindVox, e ontem eu dei uma aula para um grupo e eu mostrei um experimento que a gente tem feito aqui. Eu pus o MindVox num paciente com disfonia e pus o MindVox num paciente sem disfonia. E para eu controlar o output, porque qualquer feedback auditivo modificado nos engana. Porque você joga o MindVox, o que o paciente faz? Diminui a intensidade. Se ele diminui a intensidade, não significa que ele melhorou a biomecânica e a aerodinâmica. Então vamos lá, eu pus um decibelímetro, as duas pacientes tinham que gravar em 80 dB, para eu garantir que elas estavam na mesma condição, no mesmo output, na mesma saída. Sem MindVox, com MindVox, ambas em 80 dB. O que aconteceu? O som que saiu da boca para fora melhorou nas duas e melhorou muito mais na disfônica. E aí nós extraímos uma série de medidas que dão ideia da aerodinâmica. O que aconteceu? A aerodinâmica da disfônica se desorganizou completamente. A biomecânica e a aerodinâmica. E a aerodinâmica da não disfônica se organizou. Ou seja, meu povo, eu não posso jogar feedback auditivo e achar que melhorou. O que sai daqui não indica necessariamente que eu reorganizei a fisiologia. Outra coisa que nós já temos feito a pesquisa, já defendemos uma primeira tese agora da Carol Evangelista, que é como os pacientes disfônicos percebem os sons da voz. Então, o cérebro ele faz habituação. E todos nós temos um protótipo auditivo. O nosso protótipo auditivo principal, Jeová, é a voz da nossa cuidadora, de quem cuidou de nós na infância. Pode ser a avó, a tia, a babá. E ao longo da vida a gente categoriza todo mundo em relação a esse protótipo, que é essa voz que está lá no meu cérebro. Então, por exemplo, a minha mãe tem uma voz super grave. Uma mulher que tem uma voz um pouquinho mais aguda, eu já acho que é super aguda, porque é o meu protótipo. Então, a gente também tem um protótipo da nossa própria voz. E esse protótipo é formado por aquilo que eu escuto. E olha que experimento interessante que a gente fez. A gente faz dois tipos de experimento aqui. Comportamental, que é o paciente ouvindo a voz e respondendo um questionário. E agora nós já estamos fazendo com eletroencefalograma. E olha que dado interessante. Mulheres disfônicas não percebem o parâmetro que é predominante em suas vozes. Então, se eu tenho uma mulher que tem disfonia e tem uma voz super soprosa, nós fizemos um experimento que foi a tese da Carol Evangelista. O que a gente percebeu? Que quando a gente pedia para essas mulheres ouvirem diferentes vozes e dizerem é normal ou alterada, elas só diziam que uma voz com mulher soprosa era alterada quando o desvio era intenso. Eram as vozes de paralisia. Todas as outras eram normais para elas. Quanto a essas mulheres, o outro grupo de mulheres que tinham vozes rugosas, elas não conheciam rugosidade. Elas diziam que a rugosidade é normal. Por quê? Nós reconfiguramos o nosso cérebro para aquele som que a gente é habituado. E aí existe um trabalho bem interessante de Israel, Dr. Cohen, ele é um foniatra, um otorrino e foniatra, e ele fez um trabalho que a gente entrou em contato para replicar aqui no Brasil. E eu agradeço a Mara que me pôs em contato com ele. Ela foi para Israel nesse ano, ela manda uma foto. Léo, isso aqui é a sua cara. Eu falei, me dá o e-mail dele agora. Na mesma hora escrevi para o homem lá e pedi o contato e a gente trocou figurinhas. O que ele tem feito? Nós temos uma coisa chamada alvo auditivo. E para a gente modificar comportamento motor
relacionado à voz, eu tenho que ter um alvo auditivo. Eu tenho que identificar que o que eu estou fazendo é um erro e eu tenho que modificar esse erro. Então, vamos pensar assim, se eu tenho uma voz rugosa e eu não identifico rugosidade como alteração, como é que eu vou querer mudar a saída e fazer o meu cérebro detectar que aquilo é erro e encontrar mecanismos corretivos? O que é que o Dr. Cohen fez? Ele grava a voz do paciente, o sistema diminui a rouquidão, a rugosidade e a soprosidade, e o paciente escuta a sua própria voz com menos rugosidade. E aí o que é que ele faz? É essa voz que você tem que atingir. Ele grava isso para o paciente. Então, o paciente passa a entender qual é o alvo que ele tem que atingir. Então, isso tem reconfigurado a forma como eu enxergo a terapia vocal. E a gente já tem vários casos que a gente tem demonstrado que esse caso não evolui, esse caso não evolui, esse caso não evolui. Vamos para uma abordagem de treinamento auditivo motor. E o paciente sai na mesma hora. E quando eu falo auditivo motor, não é só feedback auditivo, é feedback somatosensorial também. E tem várias pesquisas, até com cantores, Gel. Então, eles compararam cantores treinados e não treinados. Porque a gente fala, professor de canto, né, trabalha muito com ciência corporal. E olha que coisa interessante. Quando eu pego cantores treinados e não treinados e mascaro a audição deles, o que acontece com os cantores treinados em ressonância funcional magnética? Eles hiperativam o córtex somatosensorial, porque eles seguiam pela experiência sensorial. Quando eu pego cantores não treinados, mesmo cantores profissionais, eles não hiperativam essa área. Isso significa que o treinamento auditivo para cantores e para pacientes ele é super importante na etapa inicial. Na etapa inicial, nós somos completamente dependentes de treinamento auditivo. Ao longo da carreira, qualquer cantor treinado, ele seguia por feedback somatosensorial. Inclusive, há um aumento de volume no córtex somatosensorial, porque a representação da laringe no cérebro é muito fraca. Então, quando eu treino a pessoa a perceber o corpo e associar essa percepção com o ajuste que ele faz, eu ganho. Só para fechar essa minha fala desse primeiro bloco, né, eu sou o introvertido que mais fala, né? Então, meu filho pode desenvolver, que eu estou encantado aqui. Chega, eu estou congelado. E todo mundo na sala está mandando recadinhos dizendo que está fantástico. Então, pode desenvolver. E veja como é diferente para a fala e para o canto. O processamento da fala ele é em bloco. Então, se eu faço essas mesmas coisas de decompor muito a percepção para a voz falada, eu causo uma coisa que é chamada efeito shocking, que é o efeito travamento. Eu travo. Então, eu não consigo ser expressivo, eu não consigo ter intencionalidade, eu não consigo ter uma narração boa. Então, para a fala, o foco tem que ser na expressividade e na inteligibilidade. O alvo é esse. O alvo é, você falou melhor, foi mais claro? Se eu decompor muito nos movimentos, vai ter um efeito choque. Agora, vamos para a voz cantada. O processamento cerebral da voz cantada, ele é processual, ele é em partes. Então, eu posso decompor, eu posso dizer, aperta a faringe, vê qual é o efeito que você fez. Sobe a laringe, desce a laringe. E quanto mais eu repetir com o cantor efeito somatosensorial com efeito auditivo, ele tem mais plasticidade nos programas motores para mudar e ajustar sempre que for preciso. Então, voz falada e voz cantada têm comportamentos do ponto de vista auditivo motor completamente diferentes. Qual é o alvo da voz cantada? É vogal. É qualidade de som que gera efeito emocional artístico. Qual é o foco da fala? É inteligibilidade, ser melhor compreendido e, de modo secundário, causar o efeito. Então, o processo é completamente diferente. O modo de usar o Mindvox, o modo de usar feedback somatosensorial é completamente diferente. A gente tem aprendido muito sobre isso. Ô, Léo, quando a gente associa, por exemplo, biofeedback eletromiográfico, eletroterapia, você acha, junto com esses comandos auditivos, a gente consegue otimizar melhor esses comandos? Gê, você tocou num ponto que eu adoro, que é o seguinte. Quando eu fui fazer lá, eu fui da mesma turma que você na Eletro, não? Não, da Patrícia. Não, foi da turma da Patrícia. Então, quando a gente eu fui fazer a formação em Eletro, nem sei se o Bruno sempre está aqui nessas lives, né? Adoro. Ele já está aqui, já mandou abraço, já acenou.
A sala está Ele sabe. congelada, vidrado em Eu já você. conversei, eu já conversei com o Bruno sobre isso, né? Eu fui fazer a formação assim porque eu tenho uma perspectiva de vida que é bem assim. Ok, não acredito nisso, mas se eu tenho uma opinião, eu vou fazer. E aí eu fui fazer o curso e mudei a minha opinião. E aí, quando o módulo de voz, né, Bruno? Ó, ele tô aqui. O módulo de voz, Bruno, eu fui cobaia do Bruno. Porque eu queria sentir aquele efeito, eu queria ter aquele efeito, eu queria saber o que acontecia. E para mim, naquele momento que fez mais sentido, que eu falo em todos os lugares, é que parece que eu sabia que a minha laringe existia. Isso que eu tenho falado, eu tenho buscado muitos estudos sobre isso e visto que a representação somatosensorial da laringe ela só muda com treino. E com treino relacionado a ajustes muito específicos de qualidade, frequência e intensidade. E só muda com o tempo, com a experiência. Nossa representação é muito baixa. Ou seja, o paciente não consegue perceber a laringe para mudar ajuste. Quando eu pus a eletroestimulação, a primeira coisa que eu tinha, parece que eu sabia que a minha laringe estava ali. Algo que eu nunca tinha sentido tão bem. Então, primeiro, eu vou trabalhar uma aferência. Eu vou dizer para o meu cérebro, a minha laringe está aqui. Então, eu estou adiantando e maximizando um processo terapêutico que é de consciência somatosensorial da laringe. Acho que daria um belíssimo estudo, se eu tiver pano para manga nos meus próximos anos de carreira, eu quero fazer sobre isso, de como muda a representação cortical da laringe pré e pós eletroterapia, porque provavelmente pelas sensações que eu tive e pelas sensações que o paciente refere, a gente melhora isso. Se eu tenho mais consciência somatosensorial, eu tenho mais informação para modificar comportamento motor. Então, só por isso aí, eu já diria que vale eletroterapia. Ok? Mas nós precisamos o quê? Construir esse conhecimento que até agora é empírico, e esse empírico é super válido, colocar isso em pesquisa científica e validar cada vez mais. Biofeedback eletromiográfico. A mesma coisa, Jeová. E se eu associo o biofeedback eletromiográfico ao efeito vocal, acústico, auditivo que eu dou, aí eu consigo potencializar e o meu cérebro junta as duas informações e eu consigo reprogramar em termos motores. Eu entendo que hoje alguns pacientes com disfonia comportamental necessariamente precisariam entrar em terapia vocal com uma abordagem muito intensa de feedback somatosensorial e de feedback auditivo, assim como de treinamento de processamento auditivo central. A Ingrid está aí, ela sabe que os estudos também desenvolvidos por ela com o grupo de Bauru mostraram que disfônicas em comparação a não disfônicas têm diminuição das habilidades de discriminação temporal e de frequência. E nós acabamos de publicar, né, a doutora Ingrid é também coautora desse estudo, mostrando que até para que a gente perceba rugosidade e soprosidade numa perceptiva auditiva, eu preciso saber fazer discriminação temporal. E veja como as coisas se juntam, né? Eu falei de acústica no início. A rugosidade é uma alteração que a gente chama de uma alteração no domínio do tempo. E o nosso cérebro entende isso. Então, se o meu cérebro não tem a habilidade de domínio temporal, eu estou pensando no disfônico também, ele não consegue identificar que rouquidão é um erro. Como ele não consegue rastrear o erro, ele não consegue fazer a correção. E isso tem dado assim, uma reviravolta no modo como a gente faz a terapia. E, obviamente, eu tenho uma colega querida de laboratório, que é a doutora Analice Almeida, que trabalha com as questões comportamentais, e aí veja como essa teoria fica bonita. Eu junto neurociências de dois lados, controle auditivo motor e regulação de comportamento. A doutora Analice tem uma ampla tradição pós-doc dela, foi com autorregulação, então veja, o córtex pré-frontal, que está envolvido com a autorregulação, é o mesmo córtex que ajuda a modalizar as correções de comando motor. Então, assim, eu e a doutora Analice estamos casados na vida científica para desenvolver essa teoria de reabilitação e de treinamento vocal baseado em controle auditivo motor. Nossa, Léo, fantástico. Realmente é uma mudança mesmo na forma da gente enxergar
tanto a avaliação quanto a terapia, tá? Vamos começar a fazer com... As pessoas já estão interagindo, já estão mandando alguns comentários, algumas perguntas. Vamos dar um pouco de atenção a eles. O fonoaudiólogo Erison Felipe, ele faz uma pergunta. Você não acredita que essa propriocepção pode ser feita também com a digitalização da laringe, não? Digo isso para quem não tem esse recurso. Eu entendi o que ele falou. Eu toco na laringe, sei lá, eu faço um glissando e eu sinto a laringe vibrar, a laringe subir, descer. Tem dois tipos de feedback somatosensorial, né? Um tátil e um sinestésico. O tátil, a gente não tem sensação, por exemplo, a gente consegue sentir a prega vocal frouxa e tensa. Habitualmente a gente não consegue, porque é muito pobre a representação da laringe. Os professores de canto, gente, fizeram isso a vida inteira e não precisavam de tecnologia nenhuma. Os professores de canto usam a imagética, imaginam o que está acontecendo. Então, eu dou uma informação inicialmente, né? Eu mostro que é a laringe, eu mostro que é a prega vocal alongando e encurtando. Obviamente, eu tenho que tirar os mitos. E eu tenho uma história super engraçada sobre isso. Estava dando um treinamento para cantores e tinha professores de canto. E aí, logo no início eu falo assim, então, quantas pregas vocais nós temos? E uma professora de canto super apropriada falou assim, doutor Leonardo, claro que nós temos 7 pregas vocais. Eu falei, como eu vou sair dessa agora? 7 pregas vocais. Aí eu quis saber mais sobre isso. Quantas pregas? 7. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, veja, não dá para trabalhar com imagética com a informação equivocada. Mas eu tenho que ver a laringe, perceber o que é a laringe, explorar essa laringe e os efeitos e dizer, olha, quando você fez esse agudo, alongou. Quando você fez esse grave, encurtou. Então, a imagética é uma forma de nós trabalharmos isso quando nós não temos recursos tecnológicos, como a eletroestimulação, um biofeedback eletromiográfico. Então, dá para trabalhar? Dá. Tem um estudo super interessante americano que eles compararam a terapia vocal, o paciente vendo a laringe, claro, né, gente, fonoaudiólogo americano pode fazer endoscopia lá, funcional. A gente não faz isso no Brasil, tá? Então, eles faziam 2 grupos. Um grupo tinha terapia convencional e outro grupo ficava vendo o que acontecia na prega vocal. Obviamente, o que é que aconteceu? Uma diferença de 1 mês e meio no tratamento. Somente porque eu combino o efeito auditivo acústico com o efeito somatosensorial. Mas não tenho dúvida, quanto mais a gente trabalhar com biofeedback eletromiográfico, com eletroestimulação, mais esses equipamentos vão ficando acessíveis. Nós trabalhamos muito com o grupo da engenharia aqui para desenvolver esse tipo de tecnologia. O Jeová e a Patrícia nos instigaram em uma live que eles fizeram. Então, vai outro spoiler aqui, tá, Jeová? Essa semana temos reunião. Eu, Leandro Pernambuco e o Wilton Justino, que a gente quer fazer alguns projetos bem interessantes com tecnologia. Então, nós temos suporte hoje para isso. Nós temos engenheiro no grupo, nós temos cientista da computação, engenheiro de automação, engenheiro mecânico. Então, dá para a gente trabalhar com essa tecnologia e é o nosso papel enquanto academia facilitar isso. Mas bora lá, demora demais numa pergunta, senão não vai dar tempo. Excelente. Mas, Léo, o Instagram aumentou. O Instagram eles ouviram os nossos pedidos e aumentou, nos deram mais 30 minutinhos. Mas vamos trabalhar para a gente finalizar antes. Léo, eu achei maravilhoso o que André Chivatz acabou de comentar. Léo, você é o Léo Gates, o Léo Jobs da voz. Parabéns, realmente. Obrigado, André. Você é uma querida. Um grande pesquisador. Patrícia, acho que foi Patrícia aqui, não. Foi Fono Kelly. O método Senna pode ser utilizado como treinamento auditivo em cantores para percepção e melhora da desafinação? Foi interessante, eu já tinha escutado falar sobre o método Senna, não fiz formação no método, eu já ouvi falar bastante sobre. A Patrícia Balata fez formação no método. Eu não sei se a Ingrid, eu acho que a Ingrid também deve ter formação no método. Eu tenho muito interesse em fazer. Eu fiquei impactado quando eu comecei a ler sobre o método Senna. Tudo que me ajuda veja que interessante, esse mesmo grupo de estudos com feedback somatosensorial.
Eles fizeram um estudo com estimulação transcraniana em cantores treinados e cantores não treinados. E eles colocavam os cantores para fazer vocalizes com mascaramento e sem mascaramento. O que é que eles observaram? Que a estimulação transcraniana ela só foi importante para cantor que não tinha treinamento. Porque se eu não tenho treinamento, eu não tenho córtex somatosensorial desenvolvido para ajustar minha voz mesmo na ausência de informações auditivas. E que essa estimulação transcraniana ela só foi útil para o ataque, para que o cantor entrasse bem na primeira nota. Porque na segunda, terceira nota, o treinado ou não treinado, ele se ajustava mesmo na ausência de feedback auditivo. Então, o Sena é importante? É. Mas eu diria que nós precisamos ter um cuidado se for com voz cantada. Dar treinamento, decompor muito o som para cantores treinados pode causar efeito shocking, ou seja, ele desfaz o automatismo, ele se desregula e ele entra num ajuste que não é o melhor para a performance. Então, eu investiria mais na ligação entre auditivo e somatosensorial, ou seja, o que eu faço e qual o efeito. Agora, se eu estou trabalhando com um cantor em início de carreira ou nós temos muito, eu não sei se essa é a melhor expressão, tá, Gel? Mas os pseudo-cantores, né? Os cantores que, eu canto, mas eu não canto. Eu canto, mas eu não tenho uma voz artística. Eu trabalhei muitos anos em igreja, né? As pessoas... tem a velhinha que canta a missa, ótimo, ela cumpre um papel social. Mas ela não tem uma voz artística, né? Mas ela canta a missa, né? Então, ela é uma cantora? É uma cantora, mas ela não tem uma voz artística. Então, essas pessoas que são cantores em fase inicial, eles se beneficiam muito de treinamento auditivo para serem mais afinados. Mas treinamento auditivo, a evidência que a gente tem na literatura é que ele é super útil nos primeiros anos de treinamento e que paulatinamente eu tenho que ir para o treinamento casar somatosensorial com auditivo. Aí biofeedback seria o melhor. Existe biofeedback hoje já em 3 dimensões. Eu ponho um óculos virtual, eu crio um ambiente virtual e eu calibro esse ambiente virtual para parâmetros vocais. Então, ontem na aula eu falei, mostrei o vídeo sobre isso. É algo que a gente quer desenvolver muito aqui numa tecnologia mais acessível. Por quê? Porque aí eu junto o efeito da plateia, o efeito vocal com aquilo que eu sinto. Então, separar. É mais treinado, é menos treinado. É voz falada, é voz cantada. Ok, Léo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o sotaque, né? A gente sempre discute, acho que o sotaque é muito mais audição do que qualquer outra coisa. Então, comenta um pouco sobre o papel auditivo na questão do sotaque, na aquisição de um novo sotaque ou na atenuação de um sotaque. Tem uma brincadeira que a gente diz que o sotaque está no ouvido de quem escuta, né? O sotaque não está no meu ouvido. O exemplo mais clássico de sotaque que eu tenho é dando aula para alunos de radialismo e dizendo assim, olha, aqui na Paraíba nós falamos tia. E o radialista levanta a mão e fala assim, não, professor, eu sou paraibano e eu falo tia. Aí eu disse, exatamente, você fala tia. Ele falou, não, eu falo tia. Veja, ele falava do jeito que eu estava dizendo, mas ele não percebia. Então, primeira coisa, o sotaque tem uma influência social da nossa comunidade de fala, e eu tenho aspectos que são sincrônicos e que mudam ao longo do tempo. Por exemplo, vocês sabem que aqui no Brasil, em poucos anos, todos nós vamos falar tia. Com exceção, talvez, de um estado aqui no nosso Brasil, que é Pernambuco. Por quê? Porque o sotaque tem a ver também com a nossa relação com a língua. O paraibano tem uma relação super fraca com o seu dialecto. O morador de Maceió, o alagoano, também tem uma relação super fraca. No Nordeste inteiro, todo mundo tem uma relação muito fraca com o sotaque. Quem tem relação forte com cultura e com sotaque, pernambucano. É o único lugar onde não existe tendência ao que a gente chama de palatalização das dentais, que é falar tia e dia. Então, primeira coisa, tem a ver com aspectos sociais. Tem a ver com aspectos de valor e dominância. Gente, não adianta dizer, e eu já ouvi até em algumas lives por aí, não, sotaque,
Ah, hoje em dia todo mundo aceita sotaque, isso ficou para trás. Mentira. Isso hoje na linguística a gente chama de preconceito velado. O que é preconceito velado? Todo mundo quer ser o bom moço, quer ser o politicamente correto. Não, que lindo ouvir o seu sotaque. Mas já tem vários estudos, e a minha tese é sobre isso, né? Então, já tem vários estudos dizendo assim, que algumas características são... Nós atribuímos determinados valores a isso e nós avaliamos numa escala de melhor ou pior. Eu preciso mudar o meu sotaque? Não, eu não preciso mudar o meu sotaque. Depende do que eu quero atingir na vida e depende do impacto que eu quero causar no outro. Eu quero causar um impacto mais rápido e agregar um determinado valor. Eu posso mudar? Posso. De quem é a decisão? Isso é o mais importante para todos os fonoaudiólogos. De quem é a decisão? É do cliente, gente. Não é minha decisão de mudar sotaque de ninguém. A Larissa Pereira, que é uma apresentadora aqui paraibana, que apresentou o Jornal Nacional, ela fez um trabalho belíssimo com a Ana Celiane, que eu vi que estava aí na live, para ela falar tia e dia. Mas o tia e dia que a Larissa falou no Jornal Nacional é o que o paraibano fala? Não. É uma variação mesmo assim. Ela falou dentro daquilo que é aceitável. Então, veja, existe o que é aceito, o que não é aceito, existe o preconceito velado. Modificação de sotaque, só existe uma pessoa que pode definir. É o próprio falante e ninguém mais. Obviamente, hoje a flexibilidade que nós temos de transitar pelo Brasil, e de vocês terem hoje pela primeira vez um presidente da sociedade que fala tia e dia, em alguns momentos, que fala menino, ok? Então, isso vai fazendo com que a coisa fique mais suave e que não haja aquele preconceito de que o modo como a gente fala aumenta ou diminui valor. Mas isso é um trabalho que já vem caminhando por muitos anos e que envolve um inconsciente coletivo. A atitude linguística, que é a reação que a gente tem ao sotaque, independe de a gente querer ser politicamente correto ou não. É a nossa reação, é a nossa atitude frente a uma determinada forma de falar. Excelente, Léo. E além de você falar tia, você ainda arrasta um bando de cangaceiros, amigos seus, que é 2, 3, né? Que é o chiado pernambucano. Muito bom. Léo, agora vamos caminhar. Pessoal, vocês podem fazer pergunta, tá? Para Leonardo. Eu sei que teve um comentário aqui que eu adorei também do Davidson. Davidson, que é um filho seu. O homem fala do Gênesis ao Apocalipse. Potência, show. Também acho. É o Apocalipse esse homem, tá? Ave Léo, Maria. vamos Falar em falar Apocalipse em tempo de pandemia, pelo amor de Deus, tá? Vamos mudar o foco. Nem me fale, meu filho. Meu perfume hoje chama-se Álcool 70. Olha aqui o sotaque pesado. É Álcool 70 para tudo que é canto. Ai, mas vamos lá. Léo, vamos falar um pouquinho agora sobre prática baseada em evidência, né? A gente sabe que existe uma tríade. Essa tríade envolve pesquisa, envolve escolha de paciente, envolve o conhecimento do clínico, e a gente tem uma tendência, né, não só na fonoaudiologia, em outras áreas também, dizer assim, o que não tem evidência não serve, não presta. E a gente tem várias coisas que não temos evidência científica, mas que tem um resultado bacana na clínica. Por favor, a palavra é sua, fale um pouco sobre isso, que eu sei que é outra paixão na sua vida, esse tema. A palavra evidência ela é muito preciosa. E, particularmente, eu tenho um cuidado muito grande no uso indiscriminado ou discriminado dessa palavra evidência. Discriminado, que eu digo, quando alguma pessoa usa essa palavra para discriminar o que você faz, o que o colega faz. Então, eu não posso usar a palavra a evidência, ela não foi criada para discriminar ninguém, nem para colocar as pessoas em... Oi? Léo, só um minuto. Me disseram que estava em 90, mas o Instagram ele vai derrubar a gente em 40 segundos. Você topa eu derrubar e a gente voltar e você falar prática baseada em evidência e a gente finaliza a live. Tá bom? Eu não vou tomar muito seu tempo. Pessoal, a gente sai, mas a gente volta, tá? É só o momento do break. É só o comercial. É o comercial, tá? Voltamos em menos de 1 minuto. Voltei. Ótimo. Léo, vamos?
pode começar de onde você parou, mas eu acho que você vai precisar voltar, né? Porque as pessoas estão entrando ainda. Fala um pouquinho sobre prática baseada em evidências e essas decisões que temos que tomar. É igual novela, né? Diz o que passou no capítulo anterior para chegar Isso. no capítulo de hoje, né? É Então uma vamos lá. No novela essas capítulo, lives. Eu estou amando. mas eu comecei falando que a palavra evidência ela é muito preciosa para mim. Por quê? Porque eu não sou um pesquisador que só fez pesquisa a vida inteira. Eu sou um clínico que entrou na vida de pesquisador. E isso faz uma diferença muito grande na forma como eu vejo o mundo. E eu tenho amigos maravilhosos como Jeová, Patrícia, que me puxam para o chão quando eu vou viajando muito na pesquisa. Que aí eu estou lá com uma pesquisa maravilhosa e eles me param e dizem assim, me diz uma coisa, para que serve isso? Aí assim, derruba meu castelo e eu já vou pensar, bem, para que isso serve? Então a palavra evidência é muito preciosa para mim por esses dois lados. Que eu sou um clínico que foi para pesquisa, que foi fazer ciência e que faz uma ciência que dê suporte à clínica, sempre. Então, eu tenho muito medo quando essa palavra ela é usada de modo indiscriminado de um lado ou de outro. Ou o clínico que se pauta, que usa uma pseudociência e diz, olha, tem evidência, mas não se mostra nada de evidência sobre isso. Isso é pseudociência. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu espero não chocar, porque eu não gosto de chocar as pessoas de verdade, tá? Eu gosto que vocês pensem, eu gosto que as pessoas pensem sobre as coisas. Vocês sabiam que hoje o maior risco em fonoaudiologia, isso é um levantamento da ASHA de 2016, de pseudociência, são as analogias que a gente faz. E em voz a gente faz muito. Gente, isso não é ruim, porque isso dá insight para a clínica, para o que eu vou fazer. Mas eu adoro a fala da Flávia Badaró e da Thaís Vaiano, quando um tempo inteiro elas falam assim, olha, isso aí tem para bíceps, isso aqui tem para femoral, mas não tem para laringe. Laringe é diferente. E quando a Asha fez esse levantamento, ele viu que a maior parte da pseudociência dentro da fonoaudiologia, ela vem de analogias. Quando eu digo assim, ó, acontece assim no músculo tal, acontece assim na laringe. Eu estou já trazendo para a voz. Então, a maior parte da pseudociência hoje em voz vem das analogias. Leonardo, eu não posso fazer a analogia? Não, eu devo fazer a analogia, mas eu devo fazer o que a Flavinha e a Thaís fazem brilhantemente. Quer dizer, olha, é assim que funciona em grandes músculos. A gente entende os grandes músculos assim, mas na laringe a gente não sabe se é exatamente desse jeito. Muitas coisas a gente não tem ideia. Muitos estudos na laringe a gente nunca vai conseguir fazer. Em que a gente vai se pautar? Na clínica. Mas para que a gente tenha uma clínica forte, eu preciso ter mecanismos de monitoramento. Ou seja, não é só fazer e dizer assim, eu fiz e deu resultado. Como é que você mediu? Não tem problema. Não tem problema que você vai fazer uma coisa que não tem a melhor evidência de pesquisa hoje. Mas você precisa ter mecanismos de monitoramento. Você fez acústica, você gravou e gravou bem, você registrou, você fez toda a dinâmica da voz, você viu toda a dinâmica da laringe, você monitorou por instrumento de autoavaliação, você fez acústica, o que você fez? Então, isso é muito importante. Quando o Jeová falou na pergunta, no capítulo anterior, né, no capítulo anterior parou em a evidência, saúde baseada em evidência é um tripé. Nem sempre foi assim. Mas alguns fonoaudiólogos estão pautados nessa prática baseada em evidência lá de 2006, 2007, quando se começou a falar em medicina baseada em evidência, e que evidência era sinônimo de quê? Pesquisa. Então, eu fazia pesquisa e isso tinha evidência. Em 2016, quase 10 anos depois, as pessoas entenderam que a evidência é muito mais do que a pesquisa. Por quê? Pode ser que a coisa que eu tenho mais evidência para fazer com aquele paciente não seja viável. E aí? Como é que eu vou resolver o problema dele? Pode ser que o que é mais viável não seja a preferência do paciente. E o paciente vai dizer assim, olha,
eu sei que isso aí é o melhor para mim, mas eu não gosto dessa técnica, eu não gosto dessa abordagem, eu não gosto desse método de reabilitação, não funciona para mim. Terceiro, a experiência do clínico. Então, esse tripé da evidência, ele envolve o que eu tenho de melhor nas pesquisas científicas, e não é só ter feito uma pesquisa. Ah, eu fiz uma pesquisa e eu gerei resultado. Mentira. Tem muito mais viés aí que tem que ser avaliado. E a gente não vai entrar nessa questão. Qualquer dia a gente pode marcar aqui uma live para falar sobre a prática baseada em evidência em voz, pensar um pouco sobre isso. O cara estuda uma pessoa e diz, eu fiz sim, eu publiquei. Você publicou onde? Na revista da minha faculdade ou na revista do meu bairro. Tem um jornalzinho do bairro e eu pus lá o caso que eu atendi e deu certo. Isso é a sua experiência. A doutora Ana Maria Furquim dizia um ditado assim que eu adorava, que ela dizia assim, olha, esse seu artigo, a vaca mugir e a porta bater, dá no mesmo para mostrar a evidência. Bem, então, estou brincando aqui com essa expressão, mas para dizer, eu preciso analisar o tipo de evidência que eu estou gerando com aquela publicação. Então, primeiro tripé é a melhor pesquisa. Segundo, a opinião do especialista, de quem tem experiência em fazer aquilo ali. Então, eu tenho que ouvir o que o clínico, aquele que atende em volume, os pacientes dizem. Olha, isso funciona, eu percebo que no meu paciente isso funciona. Isso é tão válido quanto a pesquisa que eu faço. E o terceiro tripé, gente, a opinião do paciente. A gente tem discutido muito aqui no nosso laboratório, no nosso grupo de pesquisa, discussões maravilhosas. Eu tive a possibilidade de fazer essa discussão também com o grupo da UFPE, meus colegas maravilhosos vizinhos aqui, com o doutor Hilton Justino, com a doutora Adriana Camargo, com a doutora Zulina, os meus colegas da Voz, da MO e de todas as áreas lá na UFPE. Gente, uma coisa é feito, outra coisa é resultado. Então, se eu não uso a opinião do paciente, como é que eu posso dizer que aquela minha abordagem é boa? E aí, vamos falar de algumas tecnologias. Laser. Não tem evidência nenhuma. A Thaís Vaiano está orientando um aluno nosso, está trabalhando, fazendo uma pesquisa bem interessante com laser. E a gente construiu um artigo inicial, que é o primeiro artigo da dissertação dele, que é possível fazer as analogias entre o que a gente tem em laser na mucosa jugal, na mucosa oral, com a mucosa laríngea? Por que sim e por que não? Porque isso é não fazer pseudociência, é dizer, olha, a analogia possível é essa outra aqui não é possível. No entanto, todos nós sabemos que o instrumental, o uso de instrumental, que carinhosamente Jeová chama de mimos, os mimos que a gente dá para o paciente, né, Jeová? Os mimos que a gente dá para o paciente, isso mobiliza cognitivamente o paciente. E o paciente diz assim, olha, quando eu uso laser, eu saio melhor. Essa opinião, nós precisamos entender que essa opinião conta para a evidência também. Eu tenho todos os manuais da ASHA sobre evidência, porque eu dou aula sobre isso no nosso programa. E eles contam essa opinião. Para eu dizer que um método, uma abordagem tem resultado, se eu não tenho a opinião do paciente, eu só posso dizer que ela tem efeito. Efeito é diferente de resultado. Então, se eu faço um belo estudo e uso o laser muda a qualidade vocal, muda a acústica. Estou vendo que tem uma intrusa entrando. No final, eu apresento essa intrusa aqui na nossa live. Ela quer dar um tchauzinho aqui. Que linda. Apresenta logo. Deixa eu subir ela aqui para vocês verem. Então, uma das gêmeas. Dá tchauzinho aqui pro tio. Esse é o tio Gel. Diz oi, tio Gel. Tio Gel tem cara de vovô. Ok. Tchauzinho. Papai vai terminar aqui. Então, manda um beijo para mim. Eu posso com uma coisa dessa? Ela está dizendo, manda beijo para ele. Oh, linda, beijo Essa do vovô Gel. Tá? Então, eu estava falando sobre evidência e eu faço um estudo com laser. E vejo que a qualidade, a outra quis ver também, tá, Gel? Uma live Por bem favor, familiar. apresente a outra para a sala. Vem cá, Carol, vem. Ó, esse é o tio Gel, amigo do papai, ó. E tem um monte de amigo do papai te vendo. Dá um tchauzinho. Solta um beijo aí. Tchau, Carol, um beijo. Beijo do vô, Gracinha, da Hebe. A pequena não vem porque ainda não anda, tá? Não mas pode, né? Caro presente. Menina, aí é uma fábrica, né?
Não, mas a fábrica já encerrou. Agora só filhos científicos, tá? Ah, Então, tá. a, então eu fiz um estudo com laser e aí eu meço, sei lá, qualidade vocal, acústica, laringe, e eu mostro que tudo isso mudou depois da abordagem com laser. A única coisa que eu posso dizer até aí é que o laser tem efeito sobre a voz. Ele não tem resultado de reabilitação. Porque resultado de reabilitação, minha gente, envolve o quão fácil é aquilo para o clínico aplicar e o quanto o paciente acha que aquilo muda a sua vida, muda a sua funcionalidade. Então, para eu dizer que uma abordagem é boa, eu tenho que considerar o paciente. Então, vamos pensar sempre nessa palavra evidência e usá-la quando ela merece ser usada. Então, não vamos usar para segregar. Vamos usar a palavra evidência para agregar. É essa a ciência que nós queremos fazer em fonoaudiologia. E é essa ciência que faz desaparecer pseudociência. E aí a Flavinha está dizendo, esse é o meu presídio. E eu aprendo muito com você, Flavinha, quando você faz todas essas considerações com relação às analogias possíveis e às impossíveis. Então, tripé. Resultado da pesquisa, a opinião do clínico, do especialista e a opinião do paciente. Se não tem esses três, se o clínico diz, Léo, essa abordagem, esse método que você criou é impossível, é difícil. Ele não serve. Ele não tem o terceiro tripé. O nível de evidência é altíssimo, mas é difícil. O que é o Lee Silverman, que é o nosso padrão ouro na fonoaudiologia? É um dos métodos mais simples e fáceis de aplicar. A qualidade vocal melhora, tem efeito na fala, tem efeito cortical. O paciente diz que melhora e para o clínico é super fácil. E todas as pesquisas demonstram isso. Então, isso é evidência. Não deixe que ninguém cale a sua voz com uma evidência que é pautada somente em pesquisa. Esse tipo de evidência não deve calar a sua voz. Assim como você que está só na clínica não deve se pautar na pseudociência. Não venda para o seu paciente aquilo que não é verdade e que você não monitorou. Só para dar um exemplo simples disso aí. Então, você vai dar aula e você traz as evidências, você traz o Lee Silverman e alguém levanta a mão no meio da aula e diz assim, não, Leonardo, está dizendo que tem que ser intensivo, eu tenho um paciente com Parkinson, eu encontro ele uma vez por mês que eu faço uma visita do NASF, eu dou uma orientação para ele do que ele tem que fazer e todo mês eu vou lá e pergunto que ele melhora. E vejo que ele melhora. Basta uma pergunta para eu ver que tem pseudociência aí. O que você fez para monitorar? Não, eu percebo. Sim, você fez o quê? Você gravou? Não, não gravei. Aplicou algum instrumento? Não, não apliquei instrumento. Fez acústica? Não, não fiz acústica. Você não tem prova nenhuma que aquela pessoa melhorou. E eu posso até denunciar essa pessoa no conselho, porque ela não documentou, né, Jeová? E o conselho diz que a gente tem que documentar. Então, gente, para fazer essa ponte da clínica com a ciência, não tem nada melhor do que documentação, monitoramento acústico, perceptivo auditivo, instrumento de autoavaliação e laringe. Você precisa dessas 4 coisas. O paciente é 4D, né? A gente vai se encaminhando para o final, igual a gente começou. O paciente é 4D. Eu tenho que monitorar o paciente nesse 4D. Não dá para fazer exame toda a sessão, mas dá para fazer acústica toda a sessão, dá para fazer perceptiva auditiva toda a sessão, gravando o paciente, não é só ouvindo na hora, não, gravando o paciente, e dá para aplicar instrumentos simples, como um IDV-10, que é super curto, toda a sessão. Monitorar, daí a gente faz a ponte com a ciência, e pelo menos a minha universidade, o meu programa, e eu sei que tem sido assim em vários outros programas, o que a gente quer é acolher. Então, quando eu fico vendo as lives que vocês deviam fazer isso, eu já anoto. Eu já anoto na hora, podem ter certeza. Porque o meu serviço enquanto pesquisador está em função de vocês da clínica. Vocês que fazem a minha ciência acontecer. Então, de braços dados. E o coronavírus só nos aproximou, né, gente? Que a gente viu que a sociedade sem a ciência não é ninguém, e também a ciência sem o clínico que está lá na ponta não é ninguém. Então, ciência e clínica cada vez mais próximas. O abismo que a gente tinha, ele tem que ser sanado.
E aí eu já faço um spoiler e a propaganda do Congresso do Fono 2020. Era o que eu ia perguntar. Os méritos fonoaudiológicos, 5 méritos são homenageados esse ano. Um deles é a doutora Mara Belal, que já foi mérito fonoaudiológico. E a doutora Mara ganhou 4 horas para ela falar do que ela quisesse. E o que é que ela escolheu? Antes mesmo da pandemia, reduzindo o gap entre a ciência e a clínica vocal. O que nós precisamos fazer? Ela terá 4 horas no nosso congresso online, aí sentado na sua casa, no seu escritório, no seu smartphone, com a tecnologia que você tem, na hora que você pode ouvir, nós vamos ter uma discussão bem específica em voz. Como é que a gente pode reduzir esse gap entre a clínica e a pesquisa científica? Então, o Fono 2020, eu passei amanhã em reunião com a minha diretoria executiva. O congresso ficou, gente, muito melhor do que era, do que a gente podia esperar. E eu posso dar um spoiler. Thaís, você está aí ainda? Não sei se a Thaís está. Está aí? Flavinha, me diz aí se a Thaís está. Sabe quem nós convidamos para o mini curso do Congresso do Fono 2020 para voz? Cadê? Ela está aí, ou a Lívia, elas vão me matar, né? Mas a presidente pode dar spoiler, tá? Então, Flavinha está assim. Eu sim, ela faz eu sim. Thaís é assim que ela não sabe. Sabe quem dará um curso para nós sobre treinamento com exercício de trato vocal semi-ocluído para voz cantada? Ninguém menos, ninguém mais do que o Dr. Marcos Guzman, do Chile, que é a maior sumidade em exercício de trato vocal. Ele vai dar um curso de 4 horas no nosso congresso online, com tradução simultânea, no dia que for síncrono, ao vivo, e pós-síncrono com legenda em português. Então, é algum spoiler, mas tem muito mais coisa que a gente fez já com essa reformulação, tá? Então, muita coisa boa. A sociedade, a programação da sociedade para o mês de maio já saiu hoje. Eu falei, agiliza aí que eu vou para uma live com um digital influencer bombástico. Então, eu preciso divulgar essa programação. A Fátima Dantas está aí. A Fátima Dantas, direto do Peru, viu, Jeová? Você está internacional. A Fátima, uma amiga em Portugal também, viu? Olha só, a Fátima falou aqui. A Fátima falou aqui que faz a tradução gratuita, né? Ela é super fluente em inglês, italiano, francês, espanhol e português, né? A Fátima é bilíngue, não só multilíngue. Então, a programação saiu, temos 3 apresentações de voz ao longo do mês, uma sobre comunicação consciente, uma mesa com o pessoal de RH, de marketing, de fonoaudiologia. Temos uma highlight da The Voice Foundation. Então, a The Voice Foundation vai acontecer online durante o dia e à noite, Departamento de Voz e Capítulo Brasileiro da The Voice Foundation, para comentar quais são as novidades na área de voz no final do mês à noite, e uma terceira que é sobre telefonoaudiologia na área de voz. Então, 3 programações maravilhosas, vem muita coisa boa por aí, e vamos fazer esse movimento do bem em torno da fonoaudiologia. Quer falar mal da fonoaudiologia? Dê o braço comigo e vamos falar mal junto comigo, porque eu não vou falar mal, vou falar bem, certo? Eu vou ajudar a lhe converter com relação a isso. Não sou pastor, mas tenho trabalhado com conversão nos últimos meses, tá? Então, quer falar mal da fonoaudiologia? Venha falar para mim, por favor. Estou precisando dessas pessoas que falam mal para a gente chegar a um ponto comum. Então, fonoaudiologia é uma profissão maravilhosa. Eu devo toda a minha vida à fonoaudiologia. Eu só tenho esses amigos maravilhosos por causa da fonoaudiologia. Eu só tenho a esposa que eu tenho por causa da fonoaudiologia, porque eu cantava, ela me conheceu na igreja, se apaixonou e a gente se casou. Voz, fonoaudiologia, tudo a ver. O meu ganha-pão vem da fonoaudiologia. Então, gente, essa ciência é maravilhosa. E o conhecimento que nós temos sobre comunicação é o maior poder que nós podemos colocar nas mãos de uma pessoa. Então, nós só vamos fazer essa fonoaudiologia que é grande, como ela merece, se a gente deixar de lado essa síndrome de cachorro vira-lata, cobrando pouco, fazendo uma fonoaudiologia que é muito pequena para fazer o que ela realmente merece. E a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, o Conselho Federal de Fonoaudiologia e todas as academias estão alinhadas nesse momento. Gente, os astros, o universo tem conspirado para o bem.
Quem não entrar nesse trem, nessa corrente do bem, que a gente tem vivenciado hoje, não porque é Leonardo, não porque é Ingrid, é por fulano, cicrano, a Silvia lá no Conselho Federal, mas porque a humanidade chegou num ponto que ou a gente converge ou a gente se esfacela de vez. Então vamos junto. Quer falar mal? Fale para as pessoas certas. Então venha falar para o conselho, venha falar para a sociedade, e que essa fala não seja nas redes sociais. Pode falar comigo no privado que a gente vai se alinhar, a gente vai negociar e a gente vai chegar num ponto comum. Jeová, muito obrigado por essa oportunidade. Eu falo pelos cotovelos. Então, se você me deixar aqui, eu falo horas e horas sem parar. Eu sou um caso de introvertido a ser estudado. Eu tenho certeza disso, que quando eu morrer, algum de vocês mais jovens pode mandar abrir o meu cérebro e ver o que, é que tem diferente nessa área de introversão e extroversão. Tem alguma coisa que deu tilt em algum momento aí e que me fez falante mesmo sendo introvertido. Gel, passa a palavra aí para você. Querido, eu estou encantado. Essa não foi uma live, isso foi uma super aula, uma aula de vida, uma aula de fonoaudiologia. Por isso que eu sempre digo que histórias ensinam e inspiram, né? Então você é uma inspiração para todos nós. Você nos orgulha, né? Eu ia perguntar sobre o congresso, mas que bom que você já falou e quantas novidades boas você trouxe para a gente, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, você e essa equipe é uma equipe arretada. É da boba serena, como diz aqui. Então, eu tenho muito orgulho em ver você onde você está, porque você é merecedor de tudo isso. E, além de ser merecedor, é uma pessoa altamente generosa que entrega sem filtro, tá? Então, isso é muito bacana. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu achava, a Neuza está na sala, né? Ela não estava na hora que eu falei, mas eu achava que você era exclusividade de Neuza, que você tinha um contrato com Neuza, tá bom? Mas descobri que não tinha um contrato e agora eu contratei você, tá bom? Estou muito feliz, Léo. Muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Obrigado pela sua amizade. Você vive em mim e isso me deixa muito feliz. Tanto por ter você como amigo, como por ter você na fonoaudiologia, que é uma coisa que eu amo e que você também ama. Obrigado. Eu não posso deixar de falar, né, que eu só sou quem eu sou pelos mentores. Gente, ninguém é ninguém na vida se você não tem um guru, se você não tem alguém que te ajuda a tomar as melhores decisões. E eu tenho certeza que eu tive os melhores mentores. 2 mentores estão na sala que eu já vi aí, que quando eu fiz o meu concurso para titular de carreira, né, final de carreira dentro da universidade, eu citei 2 desses mentores, e eles estão aí. A Fátima Dantas, na minha graduação, foi ela que me inseriu nesse universo da voz, e quando eu ainda nem sabia o que era a voz, ela viajou para os Estados Unidos e falou assim: tem um livro que é a Bíblia de quem trabalha com voz profissional, que é o livro do Dr. Sataloff. Um bicho desse tamanho, de mais de 1000 páginas. Ela falou: quer que eu traga para você? Eu falei: quero. E foi o meu primeiro livro de voz. Já o do Sataloff, que é um bicho desse tamanho, já cheio de mofo, né? Que já é um pouquinho antigo. Então, minha grande mentora. Depois, a doutora Patrícia Balata, na especialização, que foi assim, uma grande, e é uma grande inspiração. O Jeová já colocou assim a mão, porque a Patrícia inspira, ela mostrou para o Nordeste que era possível a gente respirar e mostrar que a gente tinha o que mostrar na área de voz. Então, Patrícia, você não tem noção do que você é muito mais do que o que você imagina para o Nordeste, para o Brasil. E eu falo isso para você inúmeras vezes, porque eu acho que crédito e reconhecimento é uma coisa que a gente tem que falar a vida inteira. Então, aquela hashtag gratidão é uma coisa que a gente não pode tirar da boca. Gratidão atrai gratidão. E a doutora Mara Belal, que foi a minha grande mentora no pós-doutorado, num momento diferente de carreira. Então, ter mentores, gente, fazem diferença na vida. Valorizem os mestres que vocês têm. Então, se tem alunos aqui, valorizem os mestres que vocês têm. Desenvolvam uma relação com os mestres de vocês de parceria. Um professor, um orientador, ele não é um ditador. Ele é um amigo que ajuda a organizar os nossos pensamentos, o nosso cérebro, para direcionar para algum lugar. Então, eu falo isso para os meus alunos o tempo inteiro. O que eu quero é mentoria, pensar vocês no futuro. Fazer uma tese, uma dissertação, todo mundo consegue fazer, todo mundo consegue orientar.
Então, agradecer aos meus mentores, e eu não poderia deixar de fora a inspiração que o Jeová sempre foi para nós. Então, quando muitos no Nordeste falavam de uma abordagem de voz profissional totalmente diferente, o Gel já vinha com esse modo todo descontraído e criativo de pensar a fonoaudiologia. Então, ele foi o nosso professor também na especialização em voz, ele foi o meu orientador, gente, de TCC. O meu TCC de especialização com cantores foi orientado pelo Jeová. Então, são essas figuras que nos inspiram. Assim como hoje eu tenho a possibilidade de inspirar outras pessoas que virão depois de mim, essa é uma missão. Se eu inspirar alguém, eu já cumpri a minha missão aqui. Porque hoje nós temos uma escassez de líderes que não digam o que nós temos que fazer, mas que nos inspirem ao que nós temos que fazer para fazer a opção correta. Então, é essa liderança que nós queremos na fonoaudiologia. Não a que diz para onde nós devemos ir. Até pode dizer, mas aquelas que nos inspiram a ir, a seguir esse fluxo. Então, vamos junto, vamos para esse novo momento. Mais uma vez, obrigado, Geo. Querido, obrigado a você. Eu não vou nem demorar muito, porque eu ando com labilidade emocional, tá? Então, assim, eu vou começar a chorar horrores aqui. Léo, muito obrigado mesmo por essa aula de vida e de voz, tá bom? Obrigado mesmo, e a gente se encontra em breve, né, para celebrarmos um monte de coisas e falarmos sobre as novidades. Pessoal, só para lembrar, próxima semana teremos na terça-feira Leni Quirilos, Voz e Comunicação, que é uma querida que também nos inspira. Teremos na quinta-feira Rafael Falcão sobre posicionamento digital. Ele é um estrategista digital famosíssimo. E finalizamos a semana, sextamos a semana com a querida Gláucia Madásio, que vai conversar conosco sobre reabilitação vocal. Então será uma semana quente e poderosa, com muita voz e comunicação, como tem que ser nesse período, tá bom? Aguardo vocês na próxima semana. Léo, beijo. Flavinha, beijo. Thaís, beijo. Carol, beijo. Hilton, que é meu pai. Leonardo, enfim, é filha, tudo. Beijo para vocês. Thaís, Flávia, tanta gente, Glaucia, tanta gente querida que mora no meu coração, tá? Bom feriado, bom final de semana, todo mundo em casa, se alimentando, como eu ando me alimentando muito bem, né? Estão vendo que da live passada para hoje, eu já estou mais cheinho, tá? Beijo, meus amores, saúde para todos, tá bom? Até a próxima semana. Beijos.